Eu acredito que a grande maioria de vocês assistiu Ben 10 na infância. Seja a série clássica, seja as sequências, ou até mesmo o reboot de 2016, que digamos que não é lá muito amado pelas pessoas. Mas ainda assim, a primeira série parece ter um lugar muito especial no coração dos que cresceram nos anos 2000. E eu estou incluso. Porém, eu acredito que quase ninguém aqui assistiu a série depois de mais velho. Foi só algo que viu na infância, mas ficou só na infância. E de novo, eu estou incluso. Com isso, eu comecei a reassistir a série. E cara, que montanha russa são esses episódios em qualidade. Portanto, eu aproveitei a oportunidade para dar uma grande olhada em todos eles, analisando e no fim ranqueando toda a série. Primeiro eu vou falar de cada episódio em ordem de lançamento, falar um pouco de cada temporada e no final colocar todos esses episódios no ranking de fato. Obviamente as análises não vão ser tão aprofundadas, afinal nós temos 49 episódios para analisar. Mas eu prometo que vou falar o máximo que eu posso de cada um, e se você quiser conversar mais sobre eles nos comentários, estou sempre aberto a conversas ou até mesmo debates, afinal eu não sou e nunca vou ser o dono da verdade. Mas bem, sem mais delongas... Temporada 1, episódio 1, e então eram 10. O primeiro episódio da série é bem mediano. Ele é o primeiro dos que eu chamo de episódios obrigatórios, que são basicamente episódios que precisam existir para algo importante da narrativa principal acontecer, mas no fim é só isso que eles fazem. Aqui o Ben encontra o Omnitrix, que é introduzido pra gente de um jeito até que ok, nada demais. E o grande vilão principal das primeiras temporadas, Vilgax, é nos apresentado de uma forma bem imponente, ameaçadora e até mesmo misteriosa, mesmo aparecendo bem pouco e não interagindo com os personagens principais em momento nenhum do episódio. A Gwen e o Max se acham ao Omnitrix de uma forma surpreendentemente calma, afinal, pelo que a série nos mostra, aliens já são praticamente parte do cotidiano do povo desse universo. É legal que a série entenda bem o universo na qual ela se passa. Enfim, é um episódio bem ok, eu sinceramente não dou a mínima pra ele, mas... ele existe. By the way, é incrível como as animações de transformação dessa série conseguem ser mais bizarras que a do Link usando as máscaras do Majora's Mask. Maravilhoso. Temporada 1, episódio 2, Washington BC. Washington BC é um dos melhores nomes de episódio que eu já vi na minha vida. Enfim, sobre o episódio em si. O arco do Ben sobre fazer o bem sem esperar recompensas é muito bom e bem escrito, algo bem surpreendente para falar a verdade, pois como vamos ver no decorrer da série, desenvolvimento de personagem é algo que Ben 10 definitivamente não sabe fazer. E eu acho que o segundo episódio é um momento ótimo para gerar esse conflito em específico, já que explica relativamente bem o porquê de o Ben ser um herói logo de cara. O plot do Doutor Animal não foi tão bem explorado ao meu ver. São dois na verdade, um sobre ele mutar animais e um sobre ele trazer animais de volta à vida. Mas eu acho que cada um desses plots deveria ser um episódio diferente, porque do jeito que ficou, ficaram bem rasos e pareceram só jogados na história, sabe? Mas cara, tem uma coisa que eu amo muito nesse episódio. É nesse episódio em que nós conhecemos essas cartas do Sumo Slammer, que mais pra frente foram usadas como colecionáveis no jogo Ben 10 Protector of Earth. E eu amo colecionáveis em jogos, e aquele foi meu primeiro jogo de PS2. Isso faz eu gostar mais desse episódio. É idiota, é totalmente pessoal, mas dane-se. E além disso, eu também amo esse tipo de coisinha própria de um universo fictício, tipo, o Sumo Slammer não foi algo criado para esse episódio e só ficou aqui. Sumo Slammer é uma marca que aparece na série inteira, é algo próprio de Ben 10, sabe? Algo bem característico da série. Eu amo muito isso. Temporada 1, episódio 3, o Kraken. O Kraken é um bom episódio, mas sendo bem sincero, eu não ligo muito pra ele. O plot twist do Kraken ser só uma mãe querendo proteger seus filhotes é super genérico e desinteressante, e o dos vilões serem bem... vilões? Ok, sei lá, eu também não achei ele lá muito interessante, mas também não é genérico igual o do Kraken, então... ok. O começo do episódio com o trio no pier eu acho muito charmoso e adoro como o Max e a Gwen só duvidam do Ben sobre existir um monstro do lago porque ele já havia mentido sobre o monstro antes. E ainda assim eles não demoram para acreditar nele de verdade, a série nunca cai no clichê de os personagens sempre duvidarem do protagonista só porque sim. Eu gosto dessa relação de confiança que os personagens principais têm uns com os outros. Toda vez que os personagens duvidam do Ben, tem uma justificativa para isso, eles não duvidam dele só porque sim, sabe? Mas enfim, no geral não tem nada de muito errado com esse episódio, ele só é muito básico e genérico pra eu me importar tanto assim com ele. E pra ser bem sincero, eu acho o Rip Jaws um anime muito simplista e sem personalidade, o que faz eu ligar ainda menos pro episódio. Temporada 1, episódio 4, Aposentadoria Permanente. Esse é um dos poucos episódios que eu lembro de ter visto quando criança. Eu não faço ideia do porquê, mas eu tinha essa cena da gelatina completamente marcada na minha cabeça. E cara, o episódio em si é um que eu simplesmente adoro.
A história como um todo é muito interessante e divertida na minha opinião. A gente conhece um pouco da família dos personagens principais, com a tia do Ben e da Gwen. Os aliens são usados de um jeito até que interessante. É um episódio feito pra mim, uma premissa super simples, porém muito divertida. O clímax é a única parte que eu pessoalmente não gosto. Sei lá, o lance de os aliens colocarem pessoas em ovos é desnecessariamente nojento pra mim, mas de verdade, tirando o desenvolvimento de personagem nulo e a falta de conflito entre eles, esse episódio tá perfeito pra mim. Com certeza recomendo. Essa é Ben 10, a série em que um dos highlights é um episódio sobre aliens que possuem idosos aposentados. Temporada 1, episódio 5, Caçado. Mais um dos famosos episódios obrigatórios. Aqui o Vilgax resolve mandar uns aliens atrás do Omnitrix e tipo, a história é só isso. Eventualmente um desses aliens se revela ser um espião do bem da raça do Diamond Head e ele acaba incentivando o Ben a ser mais estratégico nas lutas, mas é só isso. Um arco simples pro Ben, um plot que só existe pra fazer a história geral seguir adiante, personagens super desinteressantes. Sério, nenhum desses episódios obrigatórios se sustenta bem por si só. Eles mal têm uma história e no fim só parecem mais um item de uma grande checklist do que precisa acontecer na série do que um episódio de verdade. Por isso, pra não ficar muito repetitivo, eu não vou me aprofundar muito nesse tipo de episódio daqui em diante, a não ser que eu tenha algo novo pra falar daquele episódio em específico. Caçado é um episódio ruim. É isso. Temporada 1, episódio 6, o Pega Turista. Se você já conversou comigo por mais de 2 minutos, você sabe muito bem que Gravity Falls é minha série favorita de todos os tempos. Sabendo disso, não é difícil de se imaginar que um episódio que se passa no que é essencialmente a cabana do mistério ao ar livre seria um dos meus favoritos. Mas cara, mesmo ignorando meu gosto pessoal, esse episódio é muito bom. O conceito de ter um alien elétrico preso dentro de uma bola de elástico gigante é muito criativo, e a aventura como um todo é muito bem redondinha. Além do mais, é muito legal que a Gwen assume parte da culpa por ter solto o Alien, mesmo que na prática o Ben tenha sido o real culpado por tudo. O Alien vilão é bem legal, o prefeito trabalhar em tudo é um detalhe bobo, mas que eu simplesmente achei muito maneiro. O episódio é muito bom, esse é o ponto. O Pega Turista é mais um dos melhores episódios da temporada inteira. Só pra destacar, eu pensei em fazer um trocadilho com o nome do episódio, falando que o episódio vai te pegar de jeito, mas digamos que em voz alta isso não soa tão bem assim, então... Próximo episódio. Temporada 1, episódio 7, Kevin Eleven. Kevin Eleven é provavelmente o melhor episódio da primeira temporada em quesito técnico, e é um com muita coisa que eu adoro. Um vilão que pode roubar os poderes do protagonista é uma ideia muito boa para Ben 10, pois usa o Omnitrix de uma forma bem criativa e diferente da que o resto da série pode proporcionar. E acho que o episódio em si introduz muito bem o Kevin e dá um bom arco de desenvolvimento pro Ben. E aqui é a única vez na série inteira em que o Kevin não é um completo insuportável, o que... eu acho que é bom. Tecnicamente eu não consigo dizer nada muito ruim sobre esse episódio, mas eu pessoalmente não consigo gostar tanto dele por razões que nem eu mesmo sei quais são. Eu não sei, talvez eu só não ache ele tão divertido assim. Tipo, eu ainda gosto do episódio, só acho ele muito sem graça se comparado a outros episódios, como os próprios Washington DC e o Pega Turista que eu citei agora há pouco. Acho o plot e os vilões desses episódios muito mais legais do que esse aqui, mesmo ele sendo, entre diversas aspas, perfeito. Mas qual é? Ben 10, Kevin Eleven, é óbvio que esse episódio é uma obra-prima. Temporada 1, episódio 8, A Aliança. Esse é mais um dos episódios obrigatórios, mas esse aqui aproveita a história geral da série para contar uma história própria. O episódio é sim sobre o Vilgax tentando pegar o Omnitrix, mas esse episódio usa esse momento para dar um desenvolvimento pro Ben sobre como o Max e a Gwen não são só um peso morto, e muito menos fracos que só vão sofrer por estarem perto dele. Ele conseguiu o Omnitrix, mas isso não quer dizer que o Omnitrix só é responsabilidade dele. Os três são um time, e se um alien bizarro quer fazer mal para um deles, vai ter que lidar com os outros dois também. A carga dramática do episódio é muito grande, mas infelizmente essa é a única coisa boa sobre ele. Esse é o episódio em que o Vilgax deixa de ser um grande vilão intimidador e fica completamente patético. Todo o plano dele para pegar o Omnitrix é só mandar mais desses dronezinhos que o Ben já destruiu diversas vezes. Sim, depois um desses drones possuía essa criminosa, mas isso não era o plano do Vilgax, ele só deu sorte disso acontecer. E o Ben não querer bater nas criminosas é super idiota. Primeiro que ela é uma criminosa igual a qualquer outra. Se ele tá com um cara que roubou o banco na parede, ele pode tacar uma mulher que roubou o banco também. O sexismo nesse episódio é enorme. Além do mais, não faz o menor sentido o Ben se recusar a bater nela, mas espancar Charmcaster a cada oportunidade que tem. A Aliança é um episódio com muitos defeitos e uma grande qualidade. Acho que esse é o melhor resumo que eu posso fazer. Mas cara, pensa só. O nome do episódio é A Aliança. Olha como esse episódio poderia ser 1000 vezes melhor.
E se o Vilgax pedisse o Ben em casamento e por conta de um controle mental o Ben aceitasse? E logo em seguida o Vilgax pedisse o divórcio e tentasse pegar o Omnitrix na separação de bens. Eu sei que não é assim que a lei funciona na vida real, mas dane-se, o episódio seria muito melhor e a gente tá perdendo uma obra-prima. Temporada 1, episódio 9, A Última Risada. Eu amo a atmosfera mais pesada e sombria desse episódio, só isso já fez ele me cativar logo de início. E o Zombozo em si é um vilão muito legal, eu realmente adorei ele, mas ele definitivamente não foi usado tão bem. É bem legal quando ele aparece, mas ele aparece tão pouco e o episódio em si tem horas que sai tanto do plot dele roubar a felicidade pra focar nesses capangas dele que realmente tira bastante da coesão que a história deveria ter. Eu acho que se esse episódio fosse mais focado no Zombozo e no plano dele em si e os capangas dele aparecessem menos, esse seria provavelmente meu episódio favorito da temporada e talvez até da série inteira. Até porque ele faz um ótimo uso do Fantasmático, que é um dos meus aliens favoritos de toda a série. By the way, adoro o detalhe de que tem mais gente sendo sequestrada com a Gwen. É um detalhe que traz muito mais realismo e lógica pro plot. E sim, é só por isso. Eu não sou psicopata, eu não gosto de ver gente sendo sequestrada. Mas é um episódio bem mais ou menos, sendo sincero. E eu amo o ar sombrio dele, então eu sempre vou dar uma passadinha de pano. Mas ainda assim, é um episódio mais ou menos. Desculpa. Temporada 1, episódio 10, Sorteada. Eu gosto de como o episódio dá um plot interessante pra Gwen, antes mesmo de ela aprender magia na série. Eu acho o arco dos personagens ótimo, o plot do episódio em si é muito bom, mas cara, é tudo tão sem graça e desinteressante. Os amuletos poderiam ser algo muito maneiro e divertido de se ter no episódio, mas no fim só um deles é usado de verdade e mesmo assim é usado da forma mais rasa e simples possível, sem dar muito espaço para criatividade. O Rex, ou X, eu não sei como se pronuncia o nome dele, é a mesma coisa, ele é só um feiticeiro do mal sem nada de especial. Em resumo, é um episódio com um ótimo núcleo, mas sem muitas camadas adicionais para fazer ele ser realmente divertido ou interessante de se assistir, o que é uma pena enorme. Temporada 1, episódio 11, Um Probleminha. Chega a ser irônico dizer que Um Probleminha é um episódio sem nenhum problema, mas ele é perfeitamente funcional. O plot dele é bem simples e conceitualmente não é nada de outro mundo, mas ele executa esse plot muito bem. E os Cavaleiros Eternos são muito interessantes conceitualmente, expandem muito o universo sem a menor dificuldade com todos esses itens poderosos que eles colecionam. A série pode não ter usado eles tão bem mais pra frente, mas por mais que aqui eles tenham sido bem básicos, eles ainda servem perfeitamente a narrativa. E no geral eu acho o plot desse episódio muito divertido e o vilão do começo é bem versátil, eu gosto dele. E só pra completar, esse é com certeza o episódio mais nostálgico de todos pra mim, então eu tenho um certo viés a favor dele, me julgue. Mas independente do meu gosto pessoal, esse episódio ainda é ótimo e com certeza um dos melhores de toda a série. Temporada 1, episódio 12, Efeitos Colaterais. Efeitos Colaterais é um ótimo episódio. Eu adoro como, assim como Kevin Eleven, esse episódio usa o Omnitrix de uma forma única e criativa. O plot é sobre o Ben ter ficado gripado, e como o Omnitrix está grudado nele, todos os aliens dele também são afetados por isso. E o episódio usa os aliens doentes de forma bem criativa, só 4 braços que é só, uau, ele ficou fedorento, mas de resto, o episódio usou isso muito bem. O vilão é só ok, sendo bem sincero, ele não tá tão bem integrado no plot do Ben ter ficado doente. E sei lá, acho que o cara que controla baratas de As Meninas Superpoderosas é bem mais legal que esse aqui, ele só existe. Mas qual é? O episódio ainda é muito bom, super recomendo. Temporada 1, episódio 13, Segredos. Sabe como Gravity Falls e Amphibia são séries relativamente episódicas e, entre aspas, lentas em questão de história, mas que quando o episódio foca nela, ele é simplesmente épico? Eu acho que Ben 10 tentou fazer exatamente isso, mas cara, a série fez isso de um jeito tão terrível. O Vilgax, como eu já disse, foi ficando cada vez pior e pior como um personagem, e aqui ele é simplesmente patético. O Max consegue enganar ele e fazer ele ficar dentro da nave quando ela explode sem o menor esforço. E a história tem várias revelações aqui, o que realmente faz esse episódio parecer especial, e ele realmente é. Mas isso não quer dizer que ele é necessariamente bom. Ele é especial porque tem muita coisa interessante rolando, mas o episódio faz e conta essas coisas do pior jeito possível, o que torna o episódio péssimo. É realmente triste que o episódio final da temporada, e em teoria o grande clímax, é um dos piores episódios dela, mas, fazer o quê? Em
resumo, eu acho que a primeira temporada foi um começo muito positivo para a série e, por consequência, para a franquia. Sim, nós tivemos alguns episódios bem ruins aqui, mas é só você voltar ao vídeo que você vê que eles foram minoria. A maioria dos episódios é ótimo e eu agradeço muito por essa temporada ter sido um pouco mais episódica. Afinal, é bem visível que é nos episódios mais soltos que a série realmente brilha. No ranking final, você vai ver que vários dos melhores episódios da série são exatamente dessa temporada, o que é bom, mostra que ela causou uma ótima primeira impressão. Ainda tenho que melhorar, principalmente em dar arcos pessoais para os personagens e em fazer os episódios mais focados na narrativa principal terem boas histórias próprias e não só existirem a favor dessa grande narrativa. Além de os aliens não terem uma introdução aqui, eles só aparecem do nada no meio dos episódios e é isso. Seria legal se nas temporadas futuras eles consertassem isso. Mas no fim, foi uma ótima temporada com ótimos episódios, tô bem ansioso para as próximas. Temporada 2, episódio 1, Verdade. Verdade é um começo de temporada muito melhor e mais interessante que Então Eram 10. Primeiro que o vilão aqui é criativo e tem uma relação direta com o Max e o Ben, trazendo um conflito muito mais próximo dos personagens para a história. Segundo que ele tenta trazer um conflito interessante entre o Max e a Gwen como consequência do final da primeira temporada. Ele pode ter falho de forma ridícula nesse ponto, mas eu respeito muito a tentativa. Agora pros problemas, porque, esse episódio tem umas coisinhas bem zoadas. E com certeza o principal é o lance do Max e da Gwen. Porque boa parte do episódio anterior foi sobre o Max revelando pros netos toda a verdade, e aqui a Gwen fica bem chateada com isso. Mas no final do episódio o Max nem se justifica sobre o porquê de ele ter escondido todas essas informações deles, ele só escondeu e dane-se. Tirando todo motivo para esse plot sequer ter começado. Mas no geral, Verdade é um bom episódio. Não ótimo, muito menos excelente, mas ainda assim bom. Temporada 2, episódio 2, O Grande Carrapato. Eu valorizo que esse episódio tentou dar uma introdução boa de verdade pro novo Alien, e ele meio que conseguiu, mas no geral eu acho esse episódio bem zoadinho. Primeiro que esses aliens aí chegam do nada. Sim, praticamente todos os vilões da série são assim, mas aqui o episódio é uma aventura gigantesca, o planeta inteiro vai ser destruído. Os aliens só chegam, falam que vão acabar com tudo, e os personagens ficam até o final tentando reverter o processo do bicho que vai possuir tudo. É como se o episódio inteiro fosse o clímax. Segundo, que o Bala de Canhão só aparece no Omnitrix e é isso, só aceita. Sem nenhuma explicação para ele só aparecer do nada, mesmo sem nunca ter estado ali até então. E terceiro, que o Ben só decide que odeia o Bala de Canhão logo que vê ele, sem motivo algum, e fica nessa frescura o episódio todo, como se ele tivesse matado a avó dele ou algo assim, é um saco. Mas enfim, eu realmente não gosto desse episódio e tecnicamente ele também não é bom, então com exceção de uns momentos aqui e ali, o Grande Carrapato é de fato um grande carrapato no legado de Ben 10. Temporada 2, episódio 3, Acusado. O Kevin tá de volta e agora com a capacidade de se transformar em qualquer alien do Ben. E esse episódio é bom, eu acho. A Gwen duvidando do primo é justificável, já que, de fato, é muita coincidência vários dos aliens dele aparecerem em seguida para atacar as pessoas. Apesar de eu ainda achar que exageraram um pouco na desconfiança dela, afinal, a esse ponto ela já devia conhecer o primo o suficiente para saber que não é ele. O Kevin é muito irritante aqui, da primeira vez que ele aparece ele também era, sim, mas lá era novidade e fazia sentido para aquela história, agora só ficou um saco mesmo. Ele se transformar nessa mistura de todos os aliens do Ben é muito interessante e, no geral, é uma continuação bem honesta e interessante do primeiro episódio dele. O plot do investigador que duvida do herói é bem clichê, mas sei lá, não conheço nenhuma obra que lançou antes que tenha feito isso, então pelo menos pra mim tudo isso é novo. Mas no geral, um episódio bonzinho, nada mais, nada menos. Temporada 2, episódio 4, Gwen 10. É um episódio hipotético que ao mesmo tempo é de viagem temporal. De verdade, eu não gosto desse episódio. Eu acho que ele poderia ter funcionado e sido ótimo, porém tem tanta coisa errada aqui. Primeiro que fica muito em aberto se esse é um episódio hipotético não canon ou se esse é um episódio em que o Ben viaja no tempo, pois o Ben tem todas as lembranças dos eventos da série até então, enquanto o Max e a Gwen ainda nem viveram isso, por ainda estarem no primeiro dia do verão. Se o episódio pelo menos explicasse como o Ben voltou no tempo já seria um avanço e tanto. O episódio também começa com uma revista em quadrinhos, então dá a entender que é uma situação hipotética, mas aí fica a pergunta de o que diabos o Ben ter voltado no tempo contribui para isso? Isso só complica a história sem a menor necessidade. Outro problema é o arco do Ben, que não tem foco algum. Tem hora que ele quer ser sobre o que torna ele um herói, tem hora que ele quer ser sobre valorizar e respeitar a si mesmo e ao seu tempo de aprendizado e amadurecimento. Pra ser sincero, isso é um problema na série como um todo, na verdade. Praticamente toda vez que ela tenta fazer um arco de desenvolvimento, ela quer fazer uns 30 de uma vez e vira uma baderna.
Eu pessoalmente adoraria um arco sobre como não é só sobre saber usar o Omnitrix, mas também sobre pra que você vai usar ele. Ou então um arco sobre o Ben valorizar e usar melhor tudo que o Omnitrix proporciona a ele, agora que ele não o tem mais. E eu acho que ele também poderia aprender algo vendo a Gwen usando o relógio, ao invés de só ficar com inveja querendo ele de volta. Enfim, Gwen 10 é um episódio que existe. Temporada 2, episódio 5, Luta de Revanche. Ok, esse é um pouco misto. O episódio já começar com o Kevin e o Ben lutando é a pior ideia possível. Tipo, na última aparição dele, o Kevin tinha caído na água e o episódio tinha acabado com um suspense sobre se ele tinha sumido de vez ou não. Aí agora ele só aparece sem a menor explicação. E a vingança dele se basear só em bater no Ben é muito idiota. Tipo, no episódio anterior, o conceito de ele se fingir de Ben pra levar a culpa no lugar dele era um plano bem melhor, mais inteligente e mais interessante. Agora aqui é só, vou tentar matar o Ben pra me vingar. O que basicamente é o que ele se resume pelo resto da série. O quão jogado no lixo o potencial desse personagem foi é brincadeira. E o lance do torneio entre aliens é até que da hora, apesar de não ter sido utilizado de um jeito nada especial ou interessante. Fora isso, o Kevin continua sendo insuportável, o Max e a Gwen aparecem bem pouco nesse episódio e eles definitivamente fazem falta. No geral, o episódio tinha muito potencial, mas no fim ficou só okzinho. Basicamente, o episódio tem bastante defeitos e as qualidades dele sempre tem um porém, então, ele não é um episódio tão bom, desculpa quem gosta. Temporada 2, episódio 6, A Força Galáctica. Esse é mais um episódio que, sinceramente, eu não ligo tanto assim. O arco do Ben passando a valorizar mais a sua família é até que bem feito, eu acho, mas tipo, essa já é a terceira vez que ele aprende a mesma coisa na série, tá parecendo a Anne na primeira temporada de Amphibia. Esses heróis aleatórios são bem desinteressantes e todas as contribuições do episódio pro universo são bem descartáveis na minha opinião. E esse herói aqui fica implicando com o Ben o episódio inteiro sem motivo algum. No final ele só concorda em seguir o plano do Ben porque sim, ele passa a história toda indo contra o Ben até que do nada ele resolve escutar ele. Além do mais, todo esse lance do líder dos heróis ficar meio mal por causa do chocolate não contribui em nada pro plot. Só acontece, todo mundo só ignora o cara quase morrendo do lado deles. E também, é muito estranho esse episódio introduzir o Vulcanos, que é um boneco mal da mesma raça de um personagem bom que foi introduzido no episódio anterior. Eles nunca falam nada sobre e parece que é o mesmo personagem. Eu só sei que não é, porque eu fui pesquisar na Wiki e são dois personagens diferentes. E o desenvolvimento do Ben sendo jogado no lixo no final é bem zoado. Enfim, é um episódio bem descartável. A maior parte dos meus problemas com ele são bem pessoais e não técnicos, mas ele também não é lá muito acima da média tecnicamente. Então, não é como se ele estivesse sendo injustiçado, sabe? Temporada 2, episódio 7, Acampamento do Medo. Acampamento do Medo é um episódio ok, com uma história ok. O desenvolvimento da relação do Ben e da Gwen tá com o coração no lugar certo e é um dos melhores de toda a série. Se você assistiu o episódio, você vai perceber que ele não é nada demais, mas cara, pros padrões de Ben 10, esse desenvolvimento foi bem feito pra caramba. O Cipó Selvagem foi introduzido de um jeito ok, até que bem natural na história, inclusive é a melhor introdução de Alien até agora. Esses gêmeos têm uma função bem definida na história. No começo eles claramente são para dar um bom contraste entre o Ben e a Gwen, que estão sempre brigando, com eles sendo super fofos um com o outro, mas aí do nada eles também começam a brigar e o roteiro não faz nada com isso. E além do mais, o Ben e a Gwen mal interagem nesse episódio por boa parte dele, o que é muito estranho para um episódio que é focado na relação entre eles. No todo, é um ótimo episódio que dá muitos passos na direção certa, mas ainda tem seus problemas bem visíveis. Temporada 2, episódio 8, Arma Poderosa. Esse episódio é um ótimo exemplo de como cada parte da produção é de suma importância para passar a mensagem de um jeito eficiente. Porque, por si só, o episódio é bonzinho, mas todo o ponto dele é que o Max está agindo estranho de um jeito super sério por conta dessa espada mega antiga. Mas não só o roteiro não faz um trabalho bom mostrando isso nas falas do personagem, como o intérprete dele também interpretou como sempre, sem o mínimo de emoção. O Max sempre teve a personalidade de um tijolo, então a culpa não é exatamente só dele. Mas quando todo ponto de um episódio o personagem está agindo diferente do comum, o mínimo que você pode fazer é interpretar ele de um jeito diferente. Além do mais, o episódio nunca explica de verdade o porquê de Max agir estranho quando se trata dessa espada, sendo que ele já presenciou coisa muito mais perigosa, tanto antes quanto depois desse episódio. Mas no geral, o episódio só é ruinzinho mesmo. Temporada 2, episódio 9, Má Sorte. Má Sorte é um bom episódio e um que pessoalmente me agrada, mas não vai muito além disso.
O Rex eu ainda não sei como se fala o nome, ainda é um vilão super sem graça, mas pelo menos aqui a gente conhece a sobrinha dele, a Charmcaster, e ela é bem mais legal, tanto em design quanto em personalidade. O que não é grande coisa considerando o quão sem graça o Rex é, mas olha a bolsinha dela e fala se isso não é puro estilo. O lance de um objeto em específico dar o controle mundial pra alguém é algo que a esse ponto já tá super desgastado na série, mas a relação do Ben e da Gwen é legal pelo menos. Esse é um episódio que você realmente tem que forçar muito a barra, tanto pra odiar quanto pra amar, porque realmente não tem nada muito bom nem nada muito ruim nele, é só um episódio bem não especial. Temporada 2, episódio 10, Eles se escondem no fundo. Cara, esse é um bom episódio, disso eu não tenho a menor dúvida, mas seria muita falsidade da minha parte dizer que eu me importo pelo menos um pouco com ele. A única coisa legal dele pra mim é a relação da Gwen, do Ben e do neto do amigo do Max. Acho que a grande coisa que faz eu não gostar desse episódio é o fato de ele não focar nos personagens principais. Tipo, o Ben e a Gwen ainda são os protagonistas, mas ainda assim, a história não é sobre eles, é sobre o neto do amigo do Max e o próprio amigo do Max. Por isso, eu não gosto desse episódio. Eu não ligo pra esses personagens, eu nunca vi eles na vida. Por mim, eles podem morrer que não vai fazer a menor falta. Enfim, é um episódio ok, o plot é ok, os personagens são ok. Não tem nada ruim com o episódio, mas eu pessoalmente não gosto, ou seja, um claro 0/10. Temporada 2, episódio 11, Ataque do Fantasmático. Esse é com certeza um dos meus favoritos. O conceito de um alien sair do Omnitrix e o Ben ter que lutar contra ele é fenomenal. Ele usa muito bem o conceito do Omnitrix em si, é criativo e, pelo amor, ele usa o fantasmático. Provavelmente meu alien favorito dentre os 10 clássicos, só perdendo pro Upgrade. E se você disser que isso é meu viés a favor do fantasmático falando, você tem razão. Mas o que eu posso fazer? Eu amo esse episódio, e mesmo desconsiderando meu gosto pessoal, ele ainda é bom. Definitivamente não tão bom quanto eu tô fazendo parecer, mas ainda é bom. É um episódio criativo, divertido e até aterrorizante em alguns momentos. Ele tem seus defeitos, como a falta de qualquer desenvolvimento para os personagens, o Max mal participar da história, e acho que o Fantasmático poderia possuir outros personagens para usar o conceito ao máximo. Além de não rolar nada muito além de o Fantasmático tentar possuir o Ben do começo ao fim. Mas bem, o episódio como um todo ainda é ótimo. E o final fofinho é a cereja do bolo. Temporada 2, episódio 12, Doutor Animal e o Raio Mutante. Ai, amei, parece nome de livro do Harry Potter. Esse é um episódio super único e especial por inúmeros motivos, mas com certeza um dos principais é a criatividade. O Doutor Animal usar o Omnitrix para mutar os animais com os aliens do Ben é um conceito super original e é provavelmente o uso mais interessante do Omnitrix na série inteira. É uma expansão conceitual incrível e que eu admiro muito, além de ser simplesmente divertido de se assistir. Eu poderia passar um bom tempo falando disso, mas sejamos honestos que a melhor coisa que o episódio nos proporcionou não foi toda essa criatividade. Nada supera a convenção dos jacarés que tem no começo, é um negócio tão idiota que é maravilhoso. 10/10. Temporada 2, episódio 13, De Volta com uma Vingança. De alguma forma eles conseguiram fazer um final de temporada pior do que o da temporada anterior. O episódio inteiro é sobre o Kevin e o Vilgax se juntando pra lutar contra o Ben e no fim ficando presos no New Void. Tipo, sério, os 22 minutos se resumem a isso. O Vilgax conseguiu ficar ainda mais patético. Aquele é derrotado pela segunda vez e isso nem sequer exigiu tanto do Ben, da Gwen e do Max. A esse ponto ele é só mais um dos 500 vilões da série. O Kevin é insuportável como de costume, nada a acrescentar. O final do episódio é fofinho. Pô, em 22 minutos tem uma coisa legal. Parabéns, episódio, você é um vencedor. É bem chato pensar que os últimos episódios das temporadas, em teoria os clímaxes, não tem 1/10 da qualidade dos episódios comuns, mas bem, quem sabe isso não muda na terceira temporada, né? A segunda temporada teve um downgrade bem perceptível em relação à primeira. Se eu não me engano, as duas temporadas foram escritas como uma temporada só, mas na hora de transmitir os episódios eles dividiram elas em duas ou algo assim. Então, creio que o que aconteceu é que eles foram usando todas as boas ideias primeiro e depois a segunda temporada foi composta com as ideias mais fraquinhas. Mas isso definitivamente não é desculpa para a escrita fraca. Não ter histórias tão interessantes é uma coisa, mas a maior parte das histórias ser mal escrita já é outra bem diferente. Mesmo o meu episódio favorito da temporada, o Ataque do Fantasmático, eu ainda não posso negar que não tem um roteiro tão bem recheado. Boa parte dele é só o Fantasmático tentando possuir o Ben a todo custo, e infelizmente a temporada inteira teve um roteiro bem inferior ao da primeira, que por si só já tinha muito a melhorar. Essa temporada não foi horrível, não me leve a mal, mas a grande maioria dos episódios dela é tão ok,
No geral, não são episódios que se destacam de nenhuma forma perante as demais, não tem nada particularmente bom sobre eles. A temporada teve sim episódios bons, mas eles foram a definitiva minoria, o que é bem preocupante. Se na segunda temporada a equipe já não estava conseguindo trazer episódios com uma qualidade tão consistente quanto antes, é bem difícil ter esperança de que as próximas vão ser melhores. Temporada 3, episódio 1, Ben 10.000. Eu sou bem dividido nesse episódio. Por um lado, ele tem uma história criativa interessante numa versão bem diferente do que a gente está acostumado desse universo, acho o desenvolvimento do Ben legal e curto ver os aliens novos do Ben no futuro. Por outro, eu acho a história grande demais para um único episódio de 22 minutos e acho que a participação do Vilgax aqui é a última cuspida na cova dele mesmo. Além de o Dr. Animal ser uma escolha bem sem sentido para ser o vilão principal da história, sendo que o plot não tem praticamente nada a ver com ele. Tipo, é interessante ele querer usar os aliens do Ben para os seus experimentos como se fossem animais, mas no fim esse plot não é muito diferente do objetivo principal do Vilgax na série como um todo. Acho que se o Vilgax fosse o vilão principal e ele ainda estivesse vivo mesmo, seria uma boa oportunidade de tentar trazer um pouco da imponência que ele já teve no começo da série de volta. Como eu disse no começo, não é lá um episódio muito bom e eu também não gosto tanto dele, apesar de ter uns detalhes aqui e ali que eu acho maneiros. Temporada 3, episódio 2, Loucura Noturna. Loucura Noturna é um episódio completamente decente. É tão difícil achar algo bom ou ruim pra falar dele que eu realmente tô tendo que me esforçar muito aqui. O Sublime não é um vilão bem legal, tanto em conceito quanto em design, com ele sendo espião do mundo do crime que hipnotiza as pessoas para elas roubarem por ele, mas ele tem tão pouca personalidade, ele realmente nunca sai do básico. O plot como um todo é bem divertido e interessante, eu realmente não tenho o que dizer, ele é um ótimo episódio, tudo que ele tenta fazer ele faz bem, mas ao mesmo tempo ele não faz nada bem o suficiente para se sustentar por si só. Eu realmente consigo ver esse episódio sendo um dos favoritos de alguém, é realmente um bom episódio, mas nada dele me cativou tanto assim, então, é um dos episódios já feitos. Temporada 3, episódio 3, Mudança de Rosto. Mudança de Rosto é um episódio maravilhoso. Com certeza o melhor episódio do Rex / da Charmcaster da série inteira. Esse é um episódio de body swap, ou troca de copo se preferir, e é com certeza um dos melhores episódios de todo esse gênero. E adoro como o episódio não é todo sobre isso como a maioria, não que isso torne ele melhor que os que são assim, mas é algo diferente do convencional, o que é com certeza algo ótimo. E apesar de na sua primeira aparição a Charmcaster não ter sido tão interessante assim, tipo, eu tinha gostado muito dela, mas foi muito mais pelo design do que pela personalidade em si. E aqui ela tá perfeita, e é uma vilã super carismática. A bolsinha dela ainda rouba a cena, mas tipo, não dá pra competir com isso, né? E no geral, de verdade, esse episódio é um dos melhores de toda a série, sem a menor sombra de dúvidas. Mudança de Rosto, ou A Change of Face, mais um nome com trocadilho, como eu amo, você é épico. Torçamos pra que o resto da temporada mantenha um nível tão alto de qualidade quanto você. Temporada 3, episódio 4, Feliz Natal. Eu sei, esse é o título mais sem graça e preguiçoso do mundo para um episódio natalino. Mas Feliz Natal é um dos, se não o melhor episódio natalino que eu já vi na vida. A concorrência não é lá muito forte, isso é fato. Mas ainda assim, esse episódio faz por merecer esse título. O episódio tem sim seus problemas, em especial a redenção do vilão, que é bem genérica e forçada, e o final com o trio entregando os presentes por aí, que é tipo, número 1 das coisas mais clichês que pode acontecer no episódio de Natal, mas, em defesa do episódio, essas duas coisas só acontecem no final, e o resto dele é da mais alta qualidade. O episódio em si é diferente de todo o resto da série, o que faz sentido, afinal a série se passa no verão e o episódio é cheio de gelo e neve. Isso porque o episódio se passa num lugar à parte do mundo onde os personagens vivem, o que também deu uma liberdade criativa bem maior para a equipe da série. O conceito de um elfo controlar o Papai Noel é bem único e traz um grande frescor à história, e é legal como o episódio usa o Max para alguma coisa interessante, mesmo ele não interagindo diretamente com o Ben e a Gwen. E eu amo o trecho do Massa Cinzenta. Ele não tem nada demais, mas me lembra muito Mario Sunshine e eu adoro ele por isso. Enfim, ótimo episódio. E se eventualmente você for fazer uma maratona de episódios de Natal, super recomendo ver esse. Temporada 3, episódio 5, Lobby's Ben. Além de ser um ótimo episódio por si só, ele é com certeza o que melhor introduz um alien novo até agora por vários motivos. Primeiro, tem uma explicação plausível e que relativamente faz sentido pro alien ter aparecido no Omnitrix, diferente do Bala de Canhão, por exemplo, que só apareceu e é isso. Segundo, esse alien é o foco do episódio, está completamente introduzido na história e mesmo assim o episódio não deixa isso na cara. O plot é muito mais sobre como o Ben Wolf entrou no Omnitrix do que sobre o Ben aprendendo a usar ele, como é na maioria dos casos.
E mesmo assim, o episódio trata tudo como se o plot não fosse esse. Ele introduz o Alien muito bem, mas sem deixar claro que é um episódio de introdução de Alien até quase que no final, o que impede ele de ficar parecendo preguiçoso ou forçado. E terceiro, não tem terceiro, mas o episódio ainda é maravilhoso. E eu gosto de como a crush do Ben é tratada, porque ela é babaca, mas claramente sim a intenção de ser. E mesmo assim, a Gwen defende o primo, gerando uma interação muito fofa entre eles. Sério, eu amo o Ben e a Gwen juntos. Claro, quando eles não estão se xingando 24/7. Temporada 3, episódio 6, fim de jogo. Eu amo esse episódio. De todos os episódios que eu lembro de ver quando criança, esse é com certeza o que eu lembrava mais coisas sobre. E é com certeza o mais nostálgico pra mim depois do Um Probleminha. O episódio não é perfeito, definitivamente. Mas além do meu apego pessoal, eu ainda acho que ele tem muitas coisas ao seu favor. Mas vamos começar pelos defeitos. O vilão do episódio é totalmente jogado ali e no geral é bem desinteressante e esquecível. Esse samurai que acompanha o Ben e a Gwen mais atrapalha a qualidade do episódio do que ajuda. Seria bem melhor a aventura ser só entre os dois pra gente ter mais desenvolvimento na relação deles. E a construção do universo do jogo poderia ser bem melhor. E esse lance de a Gwen faz algo muito melhor que o Ben já tá bem chato, forçado e repetitivo. Faz sentido ela ser melhor que ele em algumas coisas, mas a série faz parecer que o Ben só tem o Omnitrix a favor dele, que de resto ele é inferior a ela em tudo, o que é bem zoado. E o vilão se fingindo do lutador de sumo no final é totalmente do nada e não muda nada no plot. Mas de resto, oh boy, como esse episódio é bom. Ele usa muito bem o upgrade para algo interessante e meio que justifica melhor o videogame ter sugado os dois para dentro dele. E o jogo ser sobre sumo não só é algo ótimo para diferenciar esse jogo de qualquer outro, tipo, geralmente em episódios assim os personagens vão pro jogo mais genérico da história. E aqui é realmente um jogo único e próprio, o que é muito maneiro. E além do mais, isso também expande a marca Sumo Slammer de uma forma ótima sem parecer nem um pouco forçado. E o lance do Ben ter que liberar os próprios aliens dentro do jogo é um conceito genial e incrível. Primeiro porque limita o Ben, impedindo ele de só usar qualquer alien que ele quiser e terminar o jogo. Como também dá muito mais variedade na história. Como também usa o conceito de upgrades em jogos de um jeito muito interessante, único e que se encaixa muito bem no plot. De verdade, esse episódio definitivamente não é perfeito, mas eu amo muito ele. Não só pelo foco ser um dos meus aliens favoritos, como também por estar relacionado a videogame, o que meu espírito gamer sempre vai apreciar, como também pela nostalgia e todos os motivos que eu citei antes. Temporada 3, episódio 7, Super Aventuras dos Heróis Alienígenas. Esse é basicamente várias ideias legais que foram colocadas no liquidificador e viraram uma baderna completa o episódio. Primeiro ele é sobre esse programa de TV que copia os aliens do Ben, que por si só é uma ideia muito interessante e cheia de potencial. Mas aí depois, do nada, ele vira sobre uma disputa entre o criador desse programa e um ator de outro programa que o Ben gosta, que é o que tudo indica é um vilão, trazendo uma ótima narrativa sobre idolatria. Mas aí, do nada, o episódio revela que o vilão na verdade é o irmão desse ator. E tipo, o episódio tenta contar 3 histórias de uma vez só, mesmo não conseguindo contar nem sequer uma de forma eficiente. O conceito de querer lucrar em cima dos aliens do Ben é muito interessante, mas além de o episódio juntar ele a um monte de coisa nada a ver a um ponto que fica irreconhecível, ele simplesmente não usa esse conceito pra nada, só aceita que esse programa existe. Num ponto de vista técnico, esse é provavelmente o pior episódio até agora. Mesmo eles não chegam ao nível dessa atrocidade. Se algum dos episódios anteriores foi pior do que ele, é por muito pouco. Porque sério, esse episódio é uma verdadeira abominação. Temporada 3, episódio 8, Enrolados. Enrolados segue uma jovem garota que é pobre demais para ir no salão cortar o cabelo. Ah não, pera. Enrolados é um bom episódio, porém com defeitos bem visíveis. Essa é a história. O plot do trio ir para uma fazenda aprender sobre o trabalho duro não se encaixa nada no plot da múmia coletando esses cristais roxos. E no fim, o lance da fazenda só atrapalha a história e os personagens novos só existem, tanto faz. Mas agora as qualidades. As pedras e as criaturas que ela possui são roxas, a melhor cor que já existiu. Os monstros, entre aspas, criados pelas pedras têm um balanço perfeito entre um design bobo e uma presença assustadora. E claro, a múmia é tenebrosa pra caramba. Normalmente a estética egípcia é uma que eu acho super sem graça, mas nesse episódio ela é muito interessante. E eu também gosto que, apesar de o Ben liberar um alien novo nesse episódio, ele não se transforma direto nele, o que faz sentido, pois boa parte das vezes o Omnitrix realmente falha. Era de se esperar que eventualmente ele ia falhar na hora de se transformar num alien novo. E também é legal que deixa pra nos mostrar esse alien mais pra frente, já que aqui já tava quase no final do episódio de qualquer forma, não ia dar pra mostrar quase nada dele. No geral ele também não tem muita coisa pra ser mostrada, mas ainda assim. Assim, claro, a Gwen começando a tentar usar magia é um ótimo detalhe que
que adicionar continuidade. Isso é maneiro. Você deve ter percebido que a maioria do que eu falei aqui é bem pessoal, mas o episódio ainda se sustenta por si só. Não é nenhuma obra-prima da animação, não espere isso, mas ainda é um bom episódio. Temporada 3, episódio 9, Os Desnaturados. O lance de Ben querer fazer parte do time de beisebol é muito jogado ali, e a história como um todo é bem sem graça. Mas o plot dos Cavaleiros com o Soboso e o Presidente é bem escrito, e acho legal a gente ter de volta os bullies do Ben, mesmo que o plot não faça nada com isso. Eu acho que o desenvolvimento do Ben se encaixa muito bem com o plot do Soboso se fingindo de jogadores de beisebol, mas ainda assim não foi um desenvolvimento bem feito. Enfim, eu não ligo muito pra esse episódio, ele é bem tanto faz pra mim, nada que é interessante, divertido, criativo ou muito bem feito. É só um episódio que existe, eu não tenho nenhuma opinião forte sobre ele e eu não poderia me importar menos em tentar formar uma. Temporada 3, episódio 10, Monstro Climático. Tirando isso do caminho, o desenvolvimento de personagem do Ben é bem mal feito, como já é de se esperar. Mas agora vamos falar do resto do episódio, que é até que bom pra falar a verdade. O vilão é sem dúvida um dos com a história mais interessante de toda a série. O cara do tempo que criou ele, e ele tem um plot e uma dinâmica muito legal, apesar de não estar muito acima da média. O Max está diferente. Aqui ele tem personalidade, desejos e objetivos, diferentes de todo o resto da série. Só que no começo do episódio ele parece uma criança no jeito de agir, mas mesmo assim é legal ver ele fazendo algo que ele quer pra variar, diferente de só viver em favor dos netos. E a sinceridade dele sobre o Ben tá sendo babaca é ótima também. E cara, visualmente esse episódio é maravilhoso. Eu acho que nenhum episódio conseguiu ser tão lindo quanto esse na história da série, sendo bem sincero. Mas enfim, o Max, os visuais e as cores são com certeza os highlights do episódio. Mas como um todo, o episódio ainda é bom, independente de qualquer uma dessas coisas. Temporada 3, episódio 11, O Retorno. A primeira parte do final de 3 partes da terceira temporada é bem medíocre. Para começar, por que diabos o plot do episódio é sobre o Ben querendo fazer tudo sozinho e não valorizando o trabalho da Gwen e do Max? Todo o ponto dos episódios Sorteada, a Aliança e a Força Galáctica não foi justamente esse? É um saco ver os personagens tendo o mesmo desenvolvimento de novo. Tirando isso, o episódio é ok, sei lá, nada demais, mas nada muito ruim também. No final o Fantasmático volta, mas nem mesmo eu, sendo um grande puxa-saco dele, consigo dizer que esse episódio é bom. No geral é um episódio ok, até abaixo da média pra ser sincero. É definitivamente um episódio. Temporada 3, episódio 12, Tenha Medo do Escuro. Algo que eu amo é como esse episódio usa bem o ambiente na história. O espaço é um vácuo sem luz alguma. Faz sentido o Fantasmático estar na sua melhor forma aqui. A múmia é um negócio enorme enrolado. Faz sentido ela ser puxada por um vaso sanitário do foguete. Faz sentido o Fantasmático morrer por chegar perto do sol. Afinal, não poder entrar em contato com a luz solar é todo o lance dele. Inclusive, eu amo o plano do Fantasmático. É bem simples, é bem idiota, mas eu gosto do conceito de todo mundo virar aqueles monstros ódios. Mas ainda assim, esse episódio é muito enrolado, pra ser sincero. Boa parte dele é só os personagens se batendo. Isso é algo que rola na série inteira. Em alguns episódios essa também é praticamente a única coisa que acontece. O Ben se livra do Victor, aí ele se livra da múmia, aí o Fantasmático aparece no foguete, aí eles lutam e saem da nave, aí a múmia volta, aí a Gwen se livra da múmia, aí a múmia junto do Fantasmático batem no Ben, aí o Victor volta, aí os três batem no Ben. Sacou o que eu quero dizer? Todo esse trecho é um vai e vem desgraçado de chato, e ele é muito longo também. E o alien novo do Ben, que é basicamente o Victor, é tipo o pior alien da série inteira. Ele não tem personalidade, carisma, nada. Fora isso, é muito estranho o episódio nunca explicar como o Fantasmático conseguiu voltar. Mas enfim, o episódio é bem zoado. Eu gosto bastante de alguns pontos dele, mas no geral ele ainda é muito ruim. Principalmente o final, que só acaba do nada. Depois não tem uma continuação disso. Enfim, Tenha Medo do Escuro é um episódio bem ruim. Temporada 3, episódio 13, A Visita. É um ótimo episódio que expande muito bem o universo, nos dá explicações sobre a história, tem uma boa carga dramática e nos apresenta um alien maravilhoso de uma ótima forma. Inclusive, quando eu era criança, eu nunca tive acesso aos últimos episódios da série, então sempre que eu vi o Upchuck em algum lugar, eu sonhava em algum dia poder ver os episódios dele, porque ele parecia muito maneiro. E vendo esses episódios agora, eu tava certo, ele é muito maneiro. Mas perdi totalmente o foco, mas esse episódio é muito, muito bom. Cara,
essa terceira temporada foi um comeback tão absurdo pra série. Sério, como a série se reergueu depois da enorme queda de qualidade da segunda temporada. Eu não sei se eu diria que essa temporada é melhor que a primeira, porque por mais que alguns dos melhores episódios dela superem alguns dos melhores da primeira, os piores também são piores. Eu acho que essa é a segunda melhor temporada até agora por uma margem bem pequena. Se você me perguntar daqui uma semana, eu talvez diga que essa é de fato a melhor temporada. Mas independente disso, a terceira temporada também tem bastante qualidade. E eu acho bem legal que essa temporada dê bastante foco para continuidade, algo que nas temporadas anteriores parecia que só existia por existir. Aqui é parte da identidade base da temporada inteira, o que é muito legal. Faz ela parecer uma obra mais completa, ao invés de só vários episódios nada a ver jogados numa narrativa extensa, sabe? Mas tem uma coisinha. Ao que eu sei, essa temporada também foi escrita junto da quarta, assim como a primeira foi escrita com a segunda. Então eu tô com certo receio de que a qualidade vai decair mais uma vez, assim como rolou na temporada anterior. Eu tô torcendo de verdade pra eu estar enganado, mas confesso que eu não tô tão empolgado assim. Afinal, a quarta temporada é o final da série como um todo, e em todas as temporadas até agora os finais foram horríveis. Então, infelizmente, creio que vai ser bem decepcionante terminar a série numa nota tão baixa quanto a que eu tô esperando. Mas bem, vamos ver a quarta temporada e torcer pra eu estar errado. Temporada 4, episódio 1, Dia Perfeito. É mais um daqueles episódios que parecem só existir pro plot principal e adiante. Esse, porém, é até que criativo e interessante. Bem corrido, sim, e no geral, também ruim. Eu realmente não tenho muito o que dizer. Ele é basicamente uma versão pior daquele episódio do DuckTales 2017 em que os personagens viajam pelos próprios sonhos. Se você viu aquele episódio, você viu esse. Só tenha em mente que agora o líder do líder dos cavaleiros que vai comandar a farra toda. E você já tá pronto pra continuar. Ele é ruim. Próximo. Temporada 4, episódio 2, Divididos Conquistamos. O título é um alien super interessante que agrega muito à coleção, e ele foi muito bem introduzido também, o plot do Dr. Animal usando ele e o Omnitrix para criar e clonar uma nova espécie. É realmente uma história muito bem pensada para esse vilão. Eu acho que o episódio perde tempo demais no Ben fazendo besteira no começo, e acho que o meio poderia ser bem melhor recheado com conteúdo. Mas do jeito que tá, ainda é um bom episódio. Temporada 4, episódio 3, Não Beba da Água. O conceito da fonte da juventude foi usado de uma forma totalmente única e diferente aqui, e eu adoro isso. Mas ao mesmo tempo que foi usado de um jeito maneiro e criativo, não faz o menor sentido. Basicamente, esse cara ficou encarregado de proteger essa água da juventude, e esse asno teve a brilhante ideia de colocar ela numa atração de um parque de diversões. E se alguém quiser usar a atração, o que ele pode fazer? Ele vai impedir a pessoa de usar? Bem, ele claramente não conseguiu impedir o Max. E o Rex foi super jogado aqui, ele estando no nono episódio daria na mesma. E nesse episódio o Ben vence essas plantas aí simplesmente peidando nelas. Como é bom assistir uma série de TV com episódios maduros, não é mesmo? Enfim, é um episódio bem mais ou menos. Temporada 4, episódio 4, O Grande Casamento Alienígena. Acho bem legal a gente explorar um pouco mais da família Tennyson e da relação deles com aliens, e acho os aliens aqui bem legais visualmente. Mas me diz, por que diabos os aliens são roxos com olhos roxos? Eu sei que essa é a melhor cor de todas, mas cara, todo o plot da temporada anterior era sobre criaturas com olhos roxos que usavam pedras roxas. A primeira coisa que eu pensei quando vi esses bonecos é que era uma continuação desse plot, mas não. Esses aliens não têm absolutamente nada a ver com isso. É uma decisão horrível, os olhos deles poderiam ser de qualquer outra cor que não ia dar problema, mas tinha que ser justo essa. Fora isso, a personalidade desses vilões é bem sem graça, eles são só criaturas preconceituosas e realistas. E eu acho o noivo um saco também, ele claramente vê que o Ben não quer tocar o sino no casamento dele e simplesmente obriga o moleque a fazer isso e ainda zoando da cara dele. Tipo, querendo ou não, aquilo não é obrigação do Ben. E mesmo ele estando sendo obrigado pelo vô, ele deveria ser no mínimo grato por isso. E não fazer chantagem com "você não quer parecer um boneco quando estiver dançando, né? Ah, vá cagar, carniça." Além do mais, é no mínimo estranho como a noiva e a família dela não demonstram um mínimo de preocupação uns com os outros. A mãe dela bate nela sem dó nem piedade, os pais dela são petrificados e ela comemora. É um bom episódio ainda assim. Temporada 4, episódio 5, Ben 10 contra os Estradeiros. Eu diria que Ben 10 contra os Estradeiros é um episódio totalmente decente, mas definitivamente não é um dos meus favoritos. Veja, ele usa algo grande da série que não é o Omnitrix de uma forma nova, no caso a Van do Max,
O final é bem escrito, com o Ben usando tudo que ele sabe sobre a Van a favor dele, e no geral é um episódio bem diferente do resto. Porém aí vem meu maior problema com ele: os vilões. Eu acho bem interessante o conceito dos vilões ser um grupo de mecânicos de carro. Afinal, o aluno Max é parte crucial da história, mas no fim eles não passam disso, mecânicos bad boy. A série teve diversos vilões no decorrer dos episódios, e por mais que alguns como o Six Six, o Volcanoes e o Rex sejam bem interessantes e sem graça, pelo menos eles são algo além de simples humanos. Até aquele repórter que constrói um robô para controlar o tempo tem um robô para deixar o episódio mais divertido. Você pode argumentar que o Phil, aquele antigo amigo do Max, também é só um humano normal, e você tem razão. Mas ele tem coisas que o tornam interessante. Primeiro, ele teve uma relação com o Max no passado e é uma possível porta de entrada para a vida que o Ben quer seguir. Segundo, ele tem um conceito por trás. Ele tinha acesso a aliens, os liberava por aí e ganhava dinheiro para capturar eles. Não só ele se encaixa muito bem no universo, como também o expande. Aqui a gente tem mecânicos que só existem e é isso, tanto faz. Eles não adicionam absolutamente nada à série, assim como o episódio inteiro. Temporada 4, episódio 6, pronto pra briga. Eu não faço ideia de como resumir esse episódio em qualidade. Por um lado, ele é provavelmente o episódio com o melhor desenvolvimento de personagem da série inteira, e toda a história gira em torno desse desenvolvimento, que bem, é simplesmente o básico do storytelling, mas não é o que a série no geral é boa fazendo. Mas por outro lado, a cena inicial não tem nada a ver com o plot, o Max e a Gwen têm muito menos participação na história do que deveriam, e o final é bem tosco pra falar a verdade. Mas pra ser sincero, esses são defeitos bem mínimos do episódio. Eu acho o conceito de o Ben usar os aliens para ganhar dinheiro numa competição de luta livre muito clichê. Homem-Aranha já fez isso, Steven Universe já fez isso. Eu acho que o episódio poderia ter explorado esse conceito bem mais. E o vilão é super desinteressante. Mas no geral, um ótimo episódio, porém com espaço para melhorias. Temporada 4, episódio 7, Ken 10. Eu vou ser bem sincero. O conceito de dar o protagonismo pro filho do protagonista original é um que eu sempre odiei. Sério, eu nunca consegui ver o que tem de interessante nisso. Ver como o protagonista original em si tá lidando com a paternidade pode ser bem interessante, mas ver a vida do filho dele que a gente nem sabia que existia algum dia, nem tanto. Apesar disso, o episódio é só bem mais ou menos. O Kevin volta e ele é só o mesmo personagem de sempre, ou seja, nada legal. O filho dele também aparece, sei lá, o final do filho dele é fofinho, mas realmente não consigo entender o ponto dele aqui. A história era sobre o filho do Ben aprendendo a usar o Omnitrix novo dele, mas já conhecendo todo o potencial que ele tem de verdade. Enxergando o Omnitrix só com 10 aliens bem limitado é desinteressante. É até que legal ver como o background dele fez ele ter uma percepção totalmente diferente do Omnitrix do pai. Mas aí do nada o episódio que introduziu o filho do Kevin, e como ele não é do mal, e como isso não adiciona nada à história em si. Enfim, eu não gosto desse episódio e também ele não é tão bom, ele só existe e pra mim se não existisse não faria a menor falta também. E só pra colocar mais sal na ferida, o Ben teve um filho com a Kyle. Sim, a garota que dispensou ele por ele ser ele mesmo. Vivam com isso. Temporada 4, episódio 8, Ben 10 contra os 10 negativos, parte 1. Esse episódio usa uma forma bem básica e previsível de se fazer um clímax de uma série. Fazer todos os vilões se reunirem para vencer o herói. Esse tipo de clímax é meio complicado de se fazer porque, além de você ter que balancear bem o tempo de tela de cada vilão, você precisa fazer com que cada um deles adicione algo à narrativa, ao invés de ser só todo mundo jogado no roteiro. E claro, você precisa tornar acreditável a vitória do herói. E eu acho que esse episódio não conseguiu começar a história fazendo qualquer uma dessas coisas certo. Poderia ser pior, mas tipo, tudo aqui só acontece. Você não vê o Ben, a Gwen e o Max tendo medo genuíno dos vilões, eles agem como se fosse só mais uma quinta-feira, mesmo esse sendo o grande clímax da história inteira. Eles enxergam toda essa situação como algo simples e todo o terror que é a junção de todos os vilões da série juntos é só falado, mas não mostrado. Fora isso, o episódio introduz esse moleque novo sem motivo algum, tipo, você introduziu personagens novos praticamente em todos os episódios. Mas sério que você vai introduzir um personagem novo justo no último episódio, o que já tem simplesmente 10 vilões pro roteiro suportar? Ele nem é um personagem ruim ao meu ver, só é estranho introduzirem ele nessas circunstâncias. Mas esse episódio é definitivamente uma grande porcaria. A única coisa assim que eu diria que eu gosto nesse episódio é que ele não é muito recluso. Ele é ruim, ele é mal feito, mas não é muito recluso, o que já faz eu não ter tanto desgosto por ele assim. Mas é isso só eu querendo que o episódio não seja uma porcaria completa mesmo. Temporada 4, episódio 9, Ben 10 contra os 10 negativos, parte 2.
Saca só que maneiro. Assim que o Ben finalmente entra em contato com o líder dos cavaleiros, ele derrota ele em tipo 3 minutos. Os vilões não são uma fração do que eles eram no resto da série. O episódio só acaba da forma menos especial possível. Tem muitos episódios comuns com finais bem mais únicos que o final da série inteira. Aquele possível desenvolvimento de personagem que começou na parte 1 simplesmente não existe. O Ben e a Gwen continuam sendo babacas interesseiros com o personagem novo. De verdade, esse episódio é puro lixo. A única coisa remotamente legal é o Ben e a Gwen usando as brigas deles sobre quem é melhor contra os vilões. Só. A única coisa boa do episódio é uma cena de 10 segundos. Parabéns, episódio. O episódio inventa que o líder dos cavaleiros é um ex-encanador e não faz absolutamente nada com isso. Pra te ser bem sincero, eu não odeio esse episódio, porque a esse ponto eu não tinha nenhum tipo de esperança de que esse episódio seria bom. Afinal, nenhum final de temporada foi bom até agora. Mas eu consigo imaginar muito bem a decepção dos fãs vendo isso quando o episódio saiu. Temporada 4, episódio 10, Adeus e já vai tarde. Você se lembra de quando eu falei que Ben 10 contra os 10 negativos parte 2 é o último episódio da série? Se não, procure um médico agora mesmo, porque isso é tipo 2 minutos. Mas bem, em partes eu menti. Vamos falar de Adeus e já vai tarde. Esse episódio por si só é bem ok, eu diria que ele ganharia uma nota 6 talvez? Mas ele é o último episódio da série de fato. As férias acabam, eles voltam pra casa, o Vilgax volta por alguma razão, todos ao redor do Ben descobrem tudo sobre o Omnitrix. Ele meio que parece um final, mas ao mesmo tempo ele parece tanto só um episódio qualquer. Vamos dizer a real, ele parece uma fanfic. Nada aqui tem motivo pra acontecer, ele não conclui a jornada do Ben em nenhum sentido. É só pra dar uma última aventura pro público e não pra concluir a jornada dos personagens em si. E o Vilgax voltar é uma ideia terrível, não só por ele ser um péssimo vilão, como também por ele ter ficado preso do outro lado do portal com o Kevin. Mas tá, até que beleza você querer trazer ele de volta, mas pelo menos explica como isso aconteceu. No geral, esse episódio mereceria estar lá pro meio da lista se, primeiro, ele não fosse o último episódio. Ele falha completamente nesse aspecto. Segundo, se ele não fosse um episódio de E se? Eu não contei, né? Sabe aquele episódio em que a Gwen pega o Omnitrix no lugar do Ben numa versão alternativa da história? Esse episódio também é uma versão alternativa. O último episódio da série é um episódio de E se? Ele não conclui a história, ele não nos dá uma nova aventura de verdade, ele simplesmente não é canon. Ele nunca aconteceu. Eu preciso explicar o quão estúpido isso é como conceito? Mas esse não é final, porque depois tem outras 3 séries. É o seguinte, eu tô analisando essa série e não a franquia como um todo. Ou seja, eu não tô levando em consideração nenhum material adicional. Nem filme, nem série, nada. Se você quiser argumentar sobre esse episódio não ser tão falho como o final, ok, vai ser legal ouvir opiniões diferentes, contanto que você só use o material presente nessa série. Se depois eles consertarem a burrada que eles fizeram aqui, já é algo que vale pra franquia no geral, mas não pra essa série em específico. Enfim, Adeus e já vai tarde é exatamente o que eu quero dizer pra essa série. Brincadeira, alguns dos episódios aqui são muito bons, mas esse aqui, pelo amor, que desgraça. Então, a gente finalmente chegou na 4ª temporada. A última temporada. A grande conclusão da série. Essa temporada é ruim. Tipo, bem ruim. Eu infelizmente já estava esperando por isso, como vocês viram no resumo da 3ª temporada, mas dentro de mim ainda tinha uma pontinha de esperança de que a temporada iria concluir a série de uma forma decente. Mas não, a temporada é a pior por uma margem enorme. Ela teve sim bons episódios, mas são tão poucos. Dos 10 episódios, só 3 são genuinamente bons. 3. Os outros são ou medianos ou ruins. E o final, pelo amor, o final foi terrível. Os 2 finais foram terríveis, pra falar a verdade. Eu realmente não tenho nada positivo pra dizer. Essa é realmente só uma temporada ruim. Então vamos parar de perder tempo com ela e vamos direto pro momento que todos estavam esperando. O ranking final. Só uma nota que esse ranking é baseado tanto na minha opinião técnica quanto no meu gosto pessoal. Então terão episódios que eu considero tecnicamente superiores abaixo de episódios que eu pessoalmente gosto mais e vice-versa. O ranking foi feito juntando esses 2 critérios. Enfim, vamos começar o ranking. Com certeza o pior episódio da série, e a responsabilidade que ele tinha não cumpriu só piora a reputação dele. O episódio só existe pro plot seguir e não faz absolutamente nada além disso. Ele começa e acaba e você não dá a mínima pro que aconteceu. O episódio que eu pessoalmente mais odeio.
Tecnicamente ele não merece estar tão baixo, mas eu sinto tanto desgosto por ele que eu simplesmente não poderia colocar ele mais acima que isso. O episódio em si é só ruinzinho, mas ter sido transmitido como o último episódio da série foi um verdadeiro tiro no pé. Um monte de ideia triturada que virou uma gororoba em forma de episódio, mas eu assistiria de novo se minha vida dependesse disso. O começo do grande final da série é bem ruim, mas ainda não é o completo lixo que o final do grande final foi. O primeiro final de temporada foi apenas um gostinho do quão ruins os finais futuros iam ser, mas ainda é um gostinho que ninguém queria ter. Também não merecia estar aqui, mas eu não tenho nada de bom pra falar, então quem liga? Merecia estar mais baixo, mas eu amo muito o Fantasmático pra isso. É injusto, é forçado, mas meu gosto pessoal também conta, então eu tô no meu direito. É horroroso e super arrastado, mas tem um Fantasmático e é muito criativo, é óbvio que eu ia passar pano. Vá assistir o episódio do DuckTales, temporada 2, episódio 19, é o mesmo plot desse aqui, mas 1000 vezes melhor. O episódio é ruim e te força a acreditar que o Max tá estranho, mesmo ele agindo igual sempre. É um episódio até que bom, mas eu não gosto de histórias sobre descendentes dos protagonistas, então ele tá aqui. Olha que mundo injusto. Apesar das partes preguiçosas sem sentido, é só um episódio ok, não é um que vale a pena xingar tanto. Vou te dizer que meu grande problema com o episódio são os vilões mesmo, porque de resto, ele só existe, não fede nem cheira. Tem umas decisões questionáveis, mas no geral, é um episódio bem ok até. Gosto do universo e do arco do Ben. É um episódio bem funcional e o lance do Kevin é criativo, mas tem uns elementos bem clichê e é um que eu pessoalmente não me animo muito em reassistir. O primeiro episódio não causa uma primeira impressão tão uau, mas estabelece bem os personagens. No geral, eu não dou a mínima pra esse episódio. O conceito e o ambiente são interessantes, mas o plot é muito bobo e sem graça. Duas palavras resumem muito bem a minha opinião. Quem liga? Mais nada a dizer. O episódio em si é bom, mas eu não gosto nem um pouco dos personagens e... é isso. Tinha muito potencial, mas foi muito desperdiçado, o que no fim faz ele não ser nem um pouco memorável. No geral, tudo que eu tenho pra dizer de bom sobre é só coisa básica que os outros episódios erraram, mas ele não. É um bom episódio e os problemas são bem mínimos se comparados às qualidades. É bom, mas a gente nunca viu esses bonecos na vida, então não é como se todo o plot dele tivesse algum valor. O Sublime não me hipnotizou e me fez dormir o episódio inteiro. É isso, o episódio só não tem nada de interessante mesmo. O vilão e o Max são os highlights, mas o resto também é bom, só não muito bom. É um bom episódio com alguns poucos defeitos. Defeitos notáveis, mas poucos. O episódio ainda é bom independente deles. É um episódio muito bom, mas o arco da Gwen com o Max arruina ele pra mim de tão mal feito que é. Parece que são duas boas histórias, nada a ver juntas no episódio só porque sim. Ou seja, ele não tem o mínimo de coesão. Não é tão interessante quanto poderia, mas ainda é um ótimo episódio, só não tem tanto recheio quanto precisava. É muito bom, mas tem uns elementos muito genéricos e desinteressantes, o que faz ele cair bastante no meu conceito. A Charmcaster é legal, o plot é desinteressante, nada muito bom ou ruim pra ser honesto. Em retrospectiva não é tão bom quanto eu achei quando eu vi pela primeira vez, mas ainda é decente eu acho. Muito, muito bom. O melhor episódio da 4ª temporada por uma margem enorme. É meu viés a favor do Fantasmático falando, não adianta eu tentar disfarçar. De forma realista ele estaria lá pro meio da lista, mas eu tenho favoritismo e cá estamos nós. Ok, agora a gente tá chegando de fato nos melhores. Washington DC é muito bom como eu já disse, os problemas são mínimos e as qualidades são Ben 10 na sua melhor forma. O episódio é bom, mas poderia ter sido bem melhor pra ser justo. Ainda amo ele, mas eu tô forçando a barra colocando ele tão alto. Tirando o final, eu amo tudo sobre esse episódio. Ele é simplesmente muito, muito bom. Quem nos dera todo episódio de Ben 10 fosse assim. É criativo, tem uma boa história, realmente não tem muito do que reclamar. Ele só não é um dos meus favoritos por pura frescura minha. A introdução do Alien é com certeza o melhor aspecto dele, e a Gwen defendendo o Ben no final é muito fofo de se ver. É muito bom saber um pouco mais do passado do Max, e a história aqui é bem escrita, com bastante carga dramática. Eu amo esse episódio, mesmo ele tendo seus problemas bem visíveis, ele merece estar alto, mas aqui também já é forçar um pouco a barra. Eu amo Gravity Falls e o episódio me lembra Gravity Falls, logo eu amo o episódio. Mas independente disso, o plot dele é muito bom. Sim, um episódio de Natal tá no top 5. Eu tô tão surpreso quanto você. Ótimo episódio independente de qualquer coisa. A criatividade dessa história é simplesmente invejável. É simplesmente um plot tão inteligente e bem escrito. Tem todo o mérito pra estar aqui. Principalmente a Convenção dos Jacarés. Ela é perfeita. É um episódio maravilhoso, mas eu acho que tá na cara que o principal motivo pra ele estar aqui é minha nostalgia. Conceitualmente, esse é o melhor episódio de toda a série. O vilão é o único ponto negativo, porque no fim, esse ainda é o segundo lugar da lista.
O que eu posso dizer? É o melhor episódio da série inteira. As duas tramas são bem escritas, tem momentos marcantes e divertidos, os personagens têm relações legais. Esse episódio é simplesmente tudo de bom, e com certeza merece estar no primeiro lugar no meu ranking de todos os episódios de Ben 10. Que longa jornada foi essa que vivenciamos, hein, amigas? Mas bem, agora fica a dúvida. Eu recomendo ou não essa série? E a resposta é: depende. Se com tudo que eu falei você se interessou em assistir, vá em frente, porque tem muito episódio muito bom. Porém, se você assistiu o vídeo e achou que a série não parece tão interessante, eu acho melhor você pular ela. Os piores episódios são um verdadeiro lixo, e os melhores, apesar de serem muito bons, eu não daria uma nota maior que 8 para nenhum deles. Mas independente de qualquer coisa, Ben 10 é uma boa série, porém com uma linha bem mista de episódios. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Blarg e até a próxima.